Muito bem, chegamos à lição de número 4 com o título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Nós vamos entender que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é enviado pelo Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo enche aquele povo com o seu Espírito Santo, ali nasce a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser cheia do Espírito Santo e precisa estar cheia do Espírito Santo, porque no dia de Pentecostes ela foi cheia do Espírito Santo, e no decorrer dos anos nós vamos observar que eles continuavam cheios do Espírito Santo. E o nosso texto áureo está dizendo: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Ou seja, a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia. O que é ousadia? É intrepidez, é coragem, o encorajamento do Espírito Santo para anunciar a palavra. Então aquele que se acovarda, aquele que cala, aquele que se cala, ele não agrada ao Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, vírgula, continua o mesmo texto ali em Hebreus dizendo: mas nós não somos daqueles que se retiram da peleja ou para a perdição, mas nós somos daqueles que prosseguem avante. Verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora e ousa no testemunho cristão, ou seja, tem coragem em testificar, tem coragem em testemunhar, em falar do Senhor Jesus. Já viu aquele crente, na piadinha que eles fazem por aí, dizendo assim: ó, crente agente secreto, que ninguém sabe que ele é crente? Não existe isso. Se a pessoa é crente, ele é cheio do Espírito Santo, e diz a Bíblia que a boca fala aquilo que o coração está cheio, ou seja, ele vai falar do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 4, versículo 24 ao versículo de número 31. E a nossa introdução está dizendo: nesta lição veremos uma igreja cheia do Espírito Santo. Veremos que uma igreja cheia do Espírito Santo, como que ela se comporta. Uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja, ali nós estamos fazendo a leitura bíblica, em Atos capítulo 4, versículo 24 ao 31, do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, ou seja, a perseverança. E aquela igreja, ela perseverava, e a perseveração daquela igreja, ela é tamanha que depois o apóstolo Pedro, ele escreve da seguinte forma, ali em 1 Pedro 4,12, ele diz assim: ó, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Então Pedro deixa claro: olha, nesta vida nós vamos passar por lutas, por aflições. Por quê? Porque Pedro estava repetindo o discurso do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. A vida do cristão, ela traz desafios. A vida do cristão, ela é desafiadora. Muito cuidado com o evangelho que é pregado por aí, um evangelho de facilidades. Ora, o Senhor Jesus Cristo disse assim: não é o discípulo maior do que o mestre. Ou seja, se o mestre sofreu e morreu na cruz do Calvário, nós que somos seus discípulos também passaremos por aflições. Só de queremos fazer ao bem, só de queremos que as pessoas sigam ao Senhor Jesus Cristo, de vermos a tristeza das pessoas na perdição, só isso aí já traz aflição no nosso coração. Só de nós vermos um familiar afastado dos caminhos do Senhor, já traz aflição aos nossos corações. A primeira parte: uma igreja perseverante. No item 1, suporta o sofrimento. Então, uma igreja perseverante, ela suporta o sofrimento. Após uma pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço. Então foi uma ordem dada a eles. Atos capítulo 4, versículo 18, você pode observar: e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome do Senhor Jesus.
Jesus. Essa ordem foi clara, mas essa ordem não foi obedecida nem seguida por eles. Por quê? Porque o que eu acabei de dizer, não tem como se calar, não tem como deixar de falar do Senhor Jesus Cristo, porque isso está dentro da nossa alma, está dentro do nosso coração. Quando a pessoa gosta mais de uma coisa, tem pessoas que você está ao lado dela, é o dia inteiro falando de futebol, é o dia inteiro falando de uma coisa, falando de outra, daquilo que ele gosta. Você veja que quando colegas de trabalho que amam a sua profissão se encontram, eles só falam daquilo da profissão. E nós que amamos ao Senhor Jesus Cristo, de um jeito ou de outro, é claro, não é para importunar as pessoas, não é para ser chato, mas nós temos, sempre o Senhor nos dá ocasião, viu? Sempre o Senhor nos dá ocasião, não precisa ser chato. Eu lembro uma vez que eu peguei carona com um moço, e aquele moço, né, viu a Bíblia na minha mão, que eu estava indo fazer visita, evangelizar na cadeia, e aquele moço, ele ficou observando, e eu orando em espírito, dizendo: Senhor, me dá a oportunidade de falar do teu evangelho para esse moço. E aquele moço então disse assim para mim: eu posso te fazer uma pergunta? Quando ele falou para mim: posso te fazer uma pergunta, foi a oportunidade que o Senhor me deu para evangelizá-lo. Eu disse: pode. E ele então começou a me questionar, vários questionamentos, né? Os questionamentos que nós já somos acostumados a ouvi-los, principalmente das pessoas que não entendem o trabalhar de Deus, que fazem perguntas que são fáceis de responder segundo a Bíblia Sagrada. E ele também disse para mim: olha, alguém me importunou na rodoviária, quis me entregar um folheto, eu não estava afim, eu não estava bem naquele dia. Aí então eu falei com ele: então, naquele dia a pessoa te chateou, talvez a pessoa te incomodou, mas hoje você está perguntando para mim, você está fazendo a pergunta e eu estou te respondendo segundo a palavra de Deus. E disse mais para ele, disse assim: olha, no juízo final essa conversa nossa vai ser mostrada, porque Jesus te ama e deu a oportunidade de você ouvir agora nesse momento a pregação da palavra do Senhor. Então o tempo, nós vamos ver aqui em Atos 4 e 8 que nós citamos, né? O tempo verbal do grego usado no versículo 8 diz assim, ó: tendo sido cheio, e é o mesmo usado ali no capítulo 4 e o versículo 31, onde está dizendo assim: tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Então você vai observar que após o batismo com o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo continuava a enchê-los do Espírito Santo. O que nós queremos dizer com isso? É que às vezes a pessoa diz assim: uma vez que eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas estranhas, já está bom. Não, nós precisamos ser renovados diariamente. A Bíblia Sagrada diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Da mesma forma que todos os dias precisamos tomar banho, todo dia precisamos cuidar da nossa higiene pessoal, a nossa higiene da alma, higiene espiritual é a mesma coisa. Então nós vamos entender que nós precisamos ser revestidos diariamente. Então foi revestido novamente. Então eles sempre estavam sendo revestidos de poder, viu? No item 2 aqui: não negocia seus valores. Então uma igreja perseverante, ela não negocia os seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, olha a resposta deles dizendo assim, ó: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então nós vamos obedecer quem? Aos homens ou nós vamos obedecer a Deus? Então obedeça a Deus, fale do amor de Deus, fale com carinho, fale com amor. Nós não vamos falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para ganhar uma disputa com alguém, para ganhar uma discussão com alguém. Eu vou estudar bastante, vou jejuar bastante, porque aquela pessoa, ele está num ensinamento enganoso, que eu sei que é enganoso, e eu vou lá ganhar uma disputa com ele. Não, nós não estamos aqui para ganhar disputas, nós estamos aqui para ganhar almas, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor Jesus. No item 3, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está convicta de sua fé. No item 3, convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Então nós precisamos estar o quê? Convictos da nossa fé, precisamos estar certos da nossa fé, para que nós possamos ser abençoados. Aí nós vamos poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Qual é a convicção da sua fé? Muitas vezes nós estamos na igreja, o pastor está ensinando algo e nós pensamos assim: esse algo eu não estou entendendo bem, eu não tenho certeza daquilo, mas estou tímido em perguntar. Não tenha timidez, pergunte, pesquise, peça ao Espírito Santo, ore, e o Espírito Santo vai te esclarecer para que você possa também transmitir a outras pessoas. Então essa igreja, ela é convicta. Você vai ver em Atos capítulo 4 e o versículo de número 20, dizendo assim a palavra do Senhor: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, ele disse assim: nós temos visto e ouvido. Outra preocupação do Santo Evangelho é o seguinte: será que
que nós temos visto e ouvido? Mas visto o quê, pastor? Visto transformação de vidas, visto milagres. Será que nós temos ouvido? Ouvido o quê? A direção do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. Então nós precisamos ter esse contato maior com Deus, precisamos ter essa presença maior de Deus sobre as nossas vidas. Então eles diziam, eles deixaram bem claro, né? Nós estamos falando do que nós temos visto e ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclamava a palavra, mas também manifestava a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Então o Senhor Jesus é o nosso exemplo, sempre é o nosso exemplo maior, o Senhor Jesus. Na parte 2 agora, uma igreja que ora com poder. Então nós precisamos orar com poder. Então hoje nós temos orado muito pouco. Você observa comigo, na década de 80 tínhamos um X de evangélicos. Hoje nós temos pelo menos 4x a mais de evangélicos ou muito mais. Então são milhões de evangélicos. Mas nós temos crescido no número e nós temos decaído na qualidade. Crescido no número e decaído na qualidade. Então na década de 80 tinha muito menos crente e o teor da oração, o fervor da oração e a quantidade da oração era muito maior do que nos dias de hoje. Então nós temos orado pouco e outra coisa, além de orarmos pouco, na oração nós temos mais pedido as coisas, nós temos mais, diante de ensinamentos errôneos, né? Nós temos como que colocado Deus contra a parede. Não, vá lá, vai exigir de Deus. Exigir o que de Deus? Nós somos pecadores, somos necessitados da misericórdia de Deus. Você tem que, na oração, primeira coisa do item da oração é pedir perdão a Deus. Você tem que interceder, sim, tem que fazer intercessões para os seus familiares, por aquilo que você necessita, mas antes de mais nada, pedir perdão ao Senhor, louvar a Ele na oração e também ouvir a voz dele na oração. Então peça perdão, interceda, louve ao nome do Senhor na oração. Então são ingredientes que não podem faltar na oração, para que nós possamos orar com poder, orar com fervor. Então não foi, portanto, quando eles estão ali nessa dificuldade, que eles foram presos e depois eles foram soltos, o Senhor tirou eles daquela prisão, eles voltaram ao templo para pregar, prender eles novamente. E a oração deles era a seguinte: a oração deles era para que o Senhor lhes desse o que? Capacidade de evangelizar, poder na evangelização. Então, essa oração que eles exerciam, eles deixavam o quê? Deixavam bem claro que Deus exerce a soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testificarem do Senhor Jesus. No item 2, orando em unidade e ouvindo eles, isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Então a concordância, conforme que Strong's faz a sua explicação, ele diz assim que a palavra unânimes vem do termo grego homotimadon, porque significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Então nós precisamos o que? Ter unidade. A nossa unidade hoje do propósito da nossa oração é que Deus salve essa nação. Essa nação, muitas vezes, ela está capacitada em falar de futebol, ela está capacitada em falar de política, que antigamente não estava, hoje está mais capacitada, mas a capacidade de falar da bondade, da misericórdia, do santo evangelho tem diminuído. E nós precisamos com ousadia, com intrepidez, nos levantar e falar do santo evangelho do Senhor Jesus, porque é o santo evangelho que dará jeito a essa nação, é o poder de Deus que dará jeito a essa nação. Não é o governante X, o governante Y, mas é o poder que vem do alto sobre as nossas vidas, que dará encaminhamento a essa nação. E essa nação brasileira, o Brasil tem tudo para ser o celeiro de evangelização, o celeiro de missões, né, de missionários para todo o planeta. No item 3, olha só, orando fundamentado na palavra de Deus. Isso aqui é outra coisa importantíssima, porque você vai observar que os apóstolos fizeram o seguinte: eles começaram a orar, diz assim, ó, ao orarem, os crentes citaram o Salmo do Salmo de número 2, versículo 1 e 2. Então, se você observar aqui, ó, Atos Apóstolos 4 e 25, eles estão citando o salmista. Eles falam da seguinte forma, Atos 4 e 25, quando estão orando, que disseste pela boca de Davi teu servo, 2 pontos, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Eles estão citando lá no Salmo, Davi, ele cita, né, que esse povo seria perseguido, e ele cita ali
que o próprio Senhor Jesus Cristo seria perseguido, e eles estão observando agora na sua oração, dizendo: olha, Senhor, como diz na tua palavra. Então ore, quando você orar, você ora dizendo: ó Senhor, como diz a tua palavra. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, ora dizendo: Senhor, como diz na tua palavra, no dia de Pentecoste, o Senhor enviou o teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo veio sobre aquele povo que estava ali assentado no cenáculo. Eles foram cheios do teu Espírito. No decorrer dos anos, Senhor, tu levantaste Paulo, encheu do teu Espírito. Anos mais tarde, Paulo, em Atos 19, está ali pregando. Aqueles discípulos que ele encontrou ali, que seguiam o ensinamento de João Batista, eles foram cheios do teu Espírito Santo. Senhor, me enche do teu Espírito Santo, me batiza com o teu Espírito Santo, de acordo com a tua santa e bendita palavra. Então, quando você ora de acordo com a palavra, você está seguindo o posicionamento da oração do Pai Nosso. Uma das orientações da oração do Pai Nosso diz assim, ó: seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então, nos céus não tem nada, ninguém desobedece a Deus no céu. E aqui na terra nós temos desobedecido. Então, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, o Senhor Deus é o Deus que comanda, é o Deus que dá força. Muitas vezes nossa oração ela é impedida porque nós não estamos orando de acordo com a palavra de Deus. Falta amadurecimento. Então, falta amadurecimento. Há crentes mais experientes e outros menos experientes. Então, há o quê? Falta desse amadurecimento para que nós possamos ter a nossa oração fundamentada na palavra. Então você vai observar que o próprio Deus fala com Jeremias, né? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Ou seja, Jeremias, quando eu falo uma coisa, eu vou cumpri-la. Então, se está na palavra do Senhor, creia. Então, observe a palavra do Senhor, ore de acordo com a palavra do Senhor, para que você seja abençoado. Quantas vezes nos meus aconselhamentos, nas problemáticas que sempre vão existir na igreja, né? São mais de 25 anos pastoreando, quantas problemáticas eu vou ali, dobro o joelho e vou orar, e o Senhor me lembra da palavra dele. Tem hora que eu cito a palavra dele, não que esteja lembrando Deus a palavra dele, mas para que seja fortalecido no meu coração a palavra, dizendo: Senhor, está escrito na tua palavra. E Deus então vai confortando o meu coração e vai dizendo: se está escrito, eu vou cumprir o que está escrito na minha palavra. Então creio que o Senhor cumprirá as promessas que estão escritas e descritas na sua palavra. Na parte 3 e última da nossa lição, uma igreja ousada no seu testemunho. No item 1, ousadia para enfrentar oposição, ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho. No item 2, nós temos ousadia no exercício dos dons espirituais. E no item 3, ousadia na exposição da palavra. Então vamos lá, ousadia para enfrentar oposição ao evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Então, na oração, eles disseram assim, ó: olha para as suas ameaças, porque estavam sendo ameaçados. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante, ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não estão mais suportando o Santo Evangelho nem a Santa Doutrina. Ah, pastor, mas está escrito lá, o apóstolo Paulo deixou escrito, né? Nos últimos dias não suportarão a Santa Doutrina, terão comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, ou seja, as suas vontades carnais. Então a pessoa diz, né? Ah, pastor, bom para mim é o fulano lá da internet, é o ciclano. É claro, ele fala uma coisa que agrada o teu coração. A vida estão fazendo uma coisa errada que o pastor fala: não, isso não tem problema. Ah, esse pastor é bom, ele é do meu coração. Não, o que tem que ser do seu coração são palavras que vêm de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, se uma pessoa ensina, mas não está de acordo com a palavra do Senhor, então fuja. A palavra do Senhor confirma dizendo: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. No item 2, ousadia no exercício dos dons, a ousadia no exercício dos dons espirituais. Então, nós precisamos também de ousadia para exercer os dons espirituais. Lembrando que os dons espirituais é para edificação da igreja. Os dons espirituais não é para que alguém se ache melhor do que alguém, né? Ah, fulano, você profetiza, você tem que ter um cargo na igreja. Não, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se alguém profetiza, é um dom que o Senhor está usando, ministrando sobre aquela pessoa. Agora, existem os dons ministeriais. Os dons ministeriais, o obreiro que
que tenha chamado o Senhor, ele precisa da atuação dos dons ministeriais sobre a vida dele, para que ele possa exercitar esses dons, né, e ajudar a igreja, a qual ele faz parte, para que ele possa estar ajudando na obra do Senhor. Então, ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo, que nós citamos lá em Atos 4:31, ou seja, eles estavam sempre sendo cheios do Espírito Santo, viu? Então, no ensino de Lucas, como também nos ensinos de Paulo, o enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais. Então, sempre está relacionado à prática dos dons espirituais. Você vai observar lá em Atos capítulo 19, quando Paulo encontra alguns discípulos, começa a conversar com eles e pergunta para eles se são batizados com o Espírito Santo. Eles dizem, nem sabemos que haja Espírito Santo. Mas então Paulo perguntou, em que batismo sois batizados? Eles falaram, no batismo de João Batista, ou seja, nós estamos observando essa regra. Então Paulo ora por eles, e Paulo, ao orar por eles, eles foram cheios do Espírito Santo e profetizaram. Então, o ser cheio do Espírito Santo está intimamente ligado aos dons espirituais. Por quê? Porque esses dons espirituais, eles vêm para edificar a igreja, para fortalecer a igreja. No item 3 da última parte, ousadia na exposição da palavra de Deus. Então as escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então você vai observar em Atos 4, versículo 31, que tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, após ser cheios do Espírito Santo, eles anunciam com ousadia. O cristão cheio do Espírito Santo, ele se torna corajoso para falar do Senhor Jesus. Ele se torna o quê? Ele ora em espírito, em toda ocasião, em todo momento, ele sabe que vai aparecer uma brecha. Porque alguém diz assim, pastor, mas lá no meu trabalho, lá no meu dia a dia, se eu ficar falando demais, causa problema. Meu querido, Deus vai te dar ocasião. Você está lá e alguém vai começar a conversar, ele vai te pedir uma opinião sobre isso, sobre qualquer tipo de assunto, nós conseguimos falar ali da palavra do Senhor Jesus. Então alguém está dizendo e comentando, olha, você viu lá aquelas guerras, você diz, realmente na Bíblia, guerras e rumores de guerra. Alguém diz, você viu lá o Irã, o Israel, você diz para ele, você sabe que esses países são muito antigos e que eles têm, os países árabes têm uma ligação também, tem uma ligação familiar com os israelitas, ou seja, os israelitas são filhos de Abraão, como também os muçulmanos são filhos de Abraão. E você vai dizendo, as principais religiões vêm de Abraão, que são o judaísmo, islamismo e cristianismo. Aí você já entrou na pregação do evangelho, amém? Conclusão, nesta lição vimos que o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal, suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita de jeito nenhum, mas nós vamos ver que ela era cheia do Espírito Santo e isso ajudava eles a vencer o dia a dia, amém? Vamos para nossas perguntas. Pergunta de número 1, suportar provas e sofrimento é uma marca de que tipo de igreja? É a marca da igreja perseverante, que permanece firme nas adversidades. Então tem crente hoje, qualquer adversidade ele para de ir na igreja, qualquer adversidade ele desanima. Pergunta 2, cite uma das marcas da igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito Santo. O que acontece com essa igreja? A aceitação de princípios e práticas que afrontam as escrituras. Então tem igreja por aí que não fala mais de pecado, das pessoas andam de qualquer jeito e estão lá como se fosse um clube social. Muito cuidado, viu? Pergunta 3, o que podemos observar em Atos 4, do versículo 24 ao 30, que é o nosso texto áureo, né? Nós vamos observar que a igreja clamando para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Senhor, que o teu nome seja glorificado através do evangelismo de poder. Pergunta 4, no ensino de Lucas, de acordo com a lição, o que o enchimento do Espírito Santo está relacionado? Então, a prática dos dons de Deus está relacionado à prática dos dons espirituais na igreja. Então, a igreja é cheia do Espírito Santo, os dons espirituais estão ali operando. E outra coisa, na forma de dons espirituais, nós também temos que tomar um grande cuidado, porque jamais os dons espirituais vão estar acima do fruto do Espírito, de forma alguma, porque há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, mas elas vão para o céu, porque o que garante nós irmos para o céu, o Espírito Santo está dentro de nós, e quando o Espírito Santo está dentro de nós, que quando todo aquele crente no Senhor Jesus Cristo tem o Espírito Santo dentro dele, que é o penhor, que é a garantia, né, que nós vamos chegar aos céus, então o fruto do Espírito Santo sempre age sobre a vida dele. Pergunta 5, a palavra ousadia se refere
aqui em relação a Pedro e João, a coragem, né, que quando eles foram interrogados pelos anciões e escribas, eles tiveram coragem, eles tiveram intrepidez, então está relacionado. Então a palavra do Senhor diz para que nós possamos chegar com ousadia, entrar na sala do trono com ousadia, com intrepidez, está lá em Hebreus capítulo 10, nós possamos chegar a partir do versículo 19, para nós possamos entrar com ousadia, intrepidez na sala do trono, falar com Deus, então que possamos ser cheios do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor nunca falte sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e a sua família.